Deus, uma salva de palmas para o Senhor Jesus. A paz do Senhor, igreja. Convido-vos para abrir sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16 e o versículo 31. Dos que estão presentes aqui, quem é que gosta de meditar na Bíblia? Pastor, eu gosto de meditar na Bíblia. Eu gosto mesmo, de verdade. Você gosta de meditar na Bíblia? Gosta de estudar a palavra? Tem alguém aqui? Eu vi naquele lado ali uma irmã. Pega aqui, ó. É a pregação de hoje. O esboço inteiro. Tá certo. Eu olhei para cá, tá? Então, o primeiro que eu olhei ali já ficou com o esboço da pregação. Eu fiz 2 cópias, sobrou uma, então tá ali, ó. Já tá, a irmã vai ficar com o esboço na mão. Vai saber tudo que eu vou pregar. Meu Deus do céu. Se eu falar que não está escrito aí, a irmã vai dizer: pastor, não está escrito aqui. Mas daí foi revelagem. É que quando a gente está ministrando, vou contar um segredo para vocês. Quando a gente prepara a palavra, né? Todas as vezes que eu vou pregar, eu preparo a palavra, eu escrevo toda a pregação. Inclusive nesse exato momento, já são 8h47, já foi publicado. Se você acessar no seu celular aí, marciobatista.com.br, a pregação toda de hoje já está lá. Já botei lá, que eu escrevo. Deus me dá o dom de escrever, eu gosto de escrever. Então, eu sou jornalista, então jornalista gosta de escrever. Então eu escrevi a mensagem inteira. Veio vindo. Eu vou colocando os tópicos, versículo tal, capítulo tal. Eu vou lá para a Bíblia, olho e já escrevo. E daí vem uma frase X, eu coloco aquela frase. E é tudo, não é algo que eu pesquiso na internet, que copio de alguém. Tem alguns pregadores aí que pegam na internet, dá Ctrl+C, Ctrl+V e foi, né? Não, eu crio do zero. É do zero. Então é na hora, vou estudando, o Espírito Santo vai revelando a palavra, vai vindo as frases, vou colocando, e daqui a pouco eu olho para o texto e digo assim: fui eu que escrevi? Daí o Espírito Santo fala assim: fui eu, meu filho? Ah, tá bom. Foi o Espírito Santo. Então é o Espírito Santo que nos capacita, né? A gente estuda a Bíblia, tem que estudar, né? Você quer pregar a palavra? Estude a Bíblia. Não adianta chegar assim: pastor, que você é um pregador do Evangelho, mas não estuda a Bíblia, não faz teologia. Daí quer pregar achismo. Daí dá essas religiões que tem por aí, essas igrejolas que tem por aí, de pessoas que pregam qualquer coisa, pregam o que acham, e tem uma turma que vai atrás, que daí vira heresia, né? Então muitas heresias surgiram no achismo. Não, tem que estudar a Bíblia. Quando você estuda a Bíblia, você aprende a interpretar o texto. É lá na escola de língua portuguesa, né? Na aula lá de língua portuguesa, a gente aprende a interpretar o texto, sujeito, não é verdade? Né? O verbo de ação, a gente estuda tudo isso. Na Bíblia é a mesma coisa, só que na Bíblia tem 4 pontos importantes. Para quem foi escrito? Por que foi escrito? Qual era o contexto histórico da época? Porque quando se fala uso do véu, né? Tem uma igreja que eles obrigam seus membros, as irmãs, a usar o véu. É porque a pessoa que criou essa igreja, ele achou que o véu é para os nossos dias também. Só que no contexto histórico era uma outra coisa. Paulo estava escrevendo porque naquela época as prostitutas tinham cabelos compridos. Então, para poder diferenciar, ele pediu que elas usassem o véu, porque naquela cidade, naquela região, era assim que acontecia. Então é um contexto histórico. Então a gente tem que estudar isso. Então na teologia a gente aprende isso, contexto histórico. De muitas vezes tem textos da Bíblia que não são para nós, é para aquela época. Mas eu posso pegar aquele texto, subtrair algo que vai servir de lição de vida para a gente. Então o que o véu significa? Diferença. Ser diferente, remar contra a maré, fazer o que eles não fazem, e ser santo, viver em santidade.
Então dá para isolar muita coisa nessa questão do véu. A própria palavra véu dá para você usar ali e fazer uma aplicação bíblica, não dizendo, igreja, as irmãs têm que usar véu. Vem para a igreja, tem que botar um véu aqui, sabe? Aquele véu tem que vir para a igreja. Não precisa disso. Você vai interpretar o texto e traduzir do contexto histórico daquela época para os dias de hoje. Amém? Amém. Então, na hora que eu estou pregando, eu escrevo toda a mensagem. Mas pode acontecer que na hora vem um insight. O que é um insight? Algo de Deus vem na minha mente. Fale isso. Vem, é bem claro. Como se fosse a consciência falando comigo. Mas eu entendo quando é a voz do Espírito Santo, quando é a minha própria consciência. Eu já contei para vocês aqui o texto aí, pode até tirar o texto aí, que eu vou contar aqui um testemunho rapidinho. Eu estava numa cidade, Joinville, era um congresso adolescente. Eu acho que eu contei aqui para vocês essa história. Quem já acompanhou, é real, aconteceu comigo. Eu estava no púlpito da igreja, eu dei minha palavra, era um congresso de adolescentes. Eu dei minha palavra na igreja e disse para a igreja, tal, adolescentes aí, tal, Deus abençoe vocês, o coordenador, o pastor, toda a igreja, Deus abençoe vocês e tal. Dei minha palavra. Quando sentei lá, a igreja que eu pertencia, sentava no púlpito. Eu sentei lá no púlpito, do lado do pastor da igreja, que tinha o meu nome também, Márcio, o nome dele era Márcio Constantino. E o pregador assumiu, começou a pregar. E de repente o Espírito Santo falou assim para mim. Claro, eu vi que era o Espírito Santo, porque eu tremi, eu comecei a tremer. E quando eu comecei a tremer, porque era o Espírito Santo falando comigo, porque a gente sabe quando é o Espírito Santo falando com a nossa consciência. E veio bem assim, diga que é a última oportunidade. E eu fiquei assim, não pode. Não, eu já falei, acabei de falar agora, Senhor, acabei de subir no microfone, assumir o microfone, acabei de falar para a igreja alguma coisa. Diga que é a última oportunidade. Eu falei assim, Senhor, se é para eu falar que é a última, eu não vou ficar aqui em pé e dizer é uma última oportunidade, me meter no meio da pregação do pregador e falar é a última oportunidade. Eu não vou fazer isso, Senhor, não vou fazer vergonha não. Se é o Senhor que quer que eu fale, que o pregador dê o microfone para mim. Mas o pregador não sabia, só eu que estava com aquela batalha mental ali na hora. E daí o Espírito Santo falou assim, diga que é a última oportunidade. Eu disse, Senhor, por favor, se for para eu falar, que o pregador me dê o microfone. Daí o pregador ministrou a palavra, a igreja está fervorosa, aquela igreja, né? Fervorosa, aquele congresso de adolescentes e tal. Começou a vir, ele convidou as pessoas a vir para frente para orar e tal. E daí ele disse, meu Deus, se for para eu falar, tu vai dar o microfone. E daí o pregador falou assim, pastor Márcio, que é o pastor da igreja, era Márcio. Ora, pastor. Daí o pastor olhou para mim e falou, Márcio, ore. Quando o pastor da igreja, que era Márcio também, passou para mim para eu orar, eu falei assim, irmãos, tá aquele fervor, a igreja pronta para orar, aí tinha acabado de pregar, sabe quando acaba a pregação, tá todo mundo assim animado e tal, né? Tá sentindo ali aquela palavra, a igreja gelou. Daí eu falei assim, irmãos, eu estava ali no banco, daí contei toda a história, tal, uma batalha mental, que o Espírito Santo falando, tal, eu falei que só falaria se o Espírito Santo me desse a oportunidade, e deu. Eu preciso contar. Hoje é a última oportunidade. O Espírito Santo pediu que eu falasse isso, então é só isso. Hoje é a última oportunidade. Então não sei para quem que é. O Espírito Santo pediu para que eu falasse, então vem para frente, porque hoje é a última oportunidade. Vem correndo. Daí eu vi que muita gente veio. A igreja ficou quase vazia nos bancos, e encheu de gente no altar. E daí o Espírito Santo falou assim, não veio ainda. Eu disse, meu Deus do céu, diga que é a última oportunidade. Peguei e falei, olha, é a última oportunidade. Daí eu fechei o olho e orei. Fiz a oração. Na segunda-feira era a reunião geral de liderança. A minha esposa cuidava da parte para receber os líderes, fazer a chamada. E eu era coordenador geral. Daí na verdade na sexta-feira. Na sexta-feira era a reunião geral à noite. Daí chegou o líder e falou assim, olha, irmã Andréia, eu não posso, eu quero contar uma coisa. O seu esposo esteve lá domingo e ministrou a palavra, aconteceu isso, dizendo que era a última oportunidade. Um casal veio à frente e voltaram para Jesus, eram desviados. Na terça-feira vieram no culto de ensino.
Na quarta-feira sofreram um acidente de São Francisco do Sul, vindo em direção a Joinville, e infelizmente eles morreram. E na quinta-feira 2 caixões entraram na igreja para uma cerimônia fúnebre. E aquele casal, foi feita a cerimônia fúnebre, porque eles voltaram para Jesus naquele domingo. A vida deles foi ceifada, mas a alma deles está com Deus. Era a última oportunidade. Então eu entendo que é assim que o Espírito Santo fala comigo, é na mente. Então quando eu estou ministrando a palavra, pode acontecer que eu escrevi tudo aqui. Eu vou ler tudo que está escrito aqui, eu quero ler. Os irmãos vão dizer, pastor Márcio está lendo. Sim, estou lendo. Mas é a minha pregação, que o Espírito Santo deu para mim. Então eu vou ler o que eu escrevi. E o que eu escrevi é para a tua alma, é para a nossa alma, é para nós. Não é? Então pode acontecer de na hora dar um insight. Daí eu vou fugir do texto aqui. Mas vamos lá para a palavra. Atos 16 e o versículo 31. Na versão tradicional diz assim: e eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Aqui na versão versão A Mensagem, essa Bíblia é muito boa. Eu uso tanto ela que a capa dela já está se corroendo, de tanto eu usar. É uma Bíblia maravilhosa. Ela é na versão parafraseada, quer dizer, é como se pegasse o texto da Bíblia e colocasse nos dias atuais. Então é uma aplicação já, né, para o dia atual. Diz assim, ó: e eles responderam: deposite sua inteira confiança no Senhor Jesus, e você terá a salvação, e saberá o que é viver de verdade, e todos da sua casa também. Olha que top isso. Serás salvo tu e a tua casa. Aqui diz: e você terá a salvação e saberá o que é viver de verdade. Porque tanta gente está no mundo aí, ó, não estava aqui no meu texto, já veio uma revelação aqui agora. Tem tanta gente vivendo no mundo aí que não sabe o que é viver de verdade. Eles vivem conforme que eles acham, ou conforme viram outras pessoas viver, ou conforme foram educados pelos seus pais ímpios que não conheciam a Jesus. Então eles acabam vivendo aquela vida achando que aquela vida é certa. Mas quando eles conhecem Cristo e vivem o Evangelho, eles passam a viver uma nova vida. E essa nova vida é totalmente, muitas das vezes, oposta à vida que viviam. Por isso que quando alguém diz assim: eu quero me batizar, mas como pastor da igreja, eu falo assim: aqui tem alguns nomes para o batismo, tem essa pessoa. Daí eu falo assim: mas essa pessoa, ela é crente de verdade? Ela está testemunhando Cristo? As pessoas ao seu redor estão vendo Cristo nesta pessoa? Ela está apta para o batismo? Mas será mesmo? Há algumas dúvidas. Por quê? Porque a gente não consegue ver isso na pessoa. Porque quando você aceita Jesus, você passa a viver de verdade o Evangelho de Cristo. E precisa ser diferente da vida que levava antes. Daí, vez por outra, a gente recebe algumas pessoas na igreja. É normal, né? E a gente ouve algumas coisas a respeito daquelas pessoas. E a gente fica com dúvidas. Será que essa pessoa mudou mesmo? Ou ela continua aquele mesmo estilo de vida que vivia antes de conhecer a Cristo? Há algumas preocupações. Então quando você aceita Jesus como Salvador, você precisa compreender o que é viver de verdade o Evangelho de Cristo. E como aprenda a viver? É só ler os conselhos de Cristo em Mateus, as bem-aventuranças, capítulo 6, 5, 6, 7 e 8. E você vai compreender
o que é viver um cristianismo de verdade. E claro, as cartas de Paulo são fantásticas. Você aprende a viver o que é um cristianismo de verdade, principalmente Romanos, né? Romanos é um livro fantástico. Então esse texto me ensina o quê? Deposite sua inteira confiança. Inteira confiança envolve o quê? É algo por completo, não é uma decisão assim, eu vou crer só um pouquinho na palavra de Deus e só numa parte da Bíblia também, ou vou crer só naquilo que eu acho importante na Bíblia, para mim. Como existem alguns grupos religiosos novos, inclusive, que até retiram textos da Bíblia, para poder que a Bíblia se adeque ao estilo de vida que eles têm. Mas não é assim. A palavra de Deus tem que ser respeitada desde o A até o Z, desde o alfa até o ômega. Não podemos retirar nada da Bíblia, nem um ponto, nem uma vírgula. A palavra de Deus deve ser obedecida de fato. Precisamos obedecer a palavra. E eu escrevi aqui: quando adquirimos um produto tecnológico, é verdade, né? Quando compramos um produto tecnológico, junto com ele sempre vem um manual. E esse manual hoje, claro, nesse tempo que estamos vivendo agora, ele vem em QR Code ou vem num link. E eu comprei já alguns produtos que vem o próprio manualzinho junto, é bem breve, sucinto. E se você quer mais informações, tem mais algumas dúvidas, acesse este link, daí você acessa aquele manual na sua íntegra. Então você precisa ler aquele manual para poder utilizar aquele equipamento, para que não venha estragar, né? Não venha queimar, não venha ter alguma dificuldade. Pode colocar o meu banner, por favor, aqui atrás. Isto. Então a gente procura ter informações, saber como ele funciona conforme foi determinado. Da mesma forma, a palavra de Deus, a Bíblia é sagrada, ela está aqui. Por que temos a Bíblia sagrada? Eu estou falando aqui da Bíblia porque essa semana é a semana da Bíblia. Nós estamos próximo ao dia da Bíblia. O dia da Bíblia é domingo, dia 12, e é o segundo domingo do mês. Por ser o segundo domingo do mês, é o dia da Bíblia evangélica. Então a palavra de Deus, a Bíblia, é um guia com orientações simples, mas ao mesmo tempo objetivas. Elas são bem objetivas. A palavra de Deus, ela é objetiva quanto ao nosso viver. E ela mostra como alcançar nossa salvação e ter o destino preparado pelo Senhor Jesus Cristo. E nesse texto aqui do carcereiro, o carcereiro, ele estava ali cuidando de Paulo e Silas, mas haviam outros presos juntos. Só que o que me chama a atenção aqui, que esse carcereiro, ele entrou em desespero. Ele realmente entrou em desespero, porque ele viu que todo mundo, na verdade ele achou que todo mundo fugiu e ele ia ser culpado e tudo mais. E naquele momento ele fez um pedido: olha, senhores, quando Paulo e Silas chegou, não atemorize, estamos aqui todos estão aqui, todos nós estamos aqui. E aquele homem falou assim: senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? Porque ele tinha ouvido falar de Paulo e Silas, mas também ele ouviu com certeza os louvores de Paulo e Silas, porque houve um terremoto e as cadeias caíram, né? Diz o texto que houve um terremoto e as cadeias caíram. Então, com certeza, aquele carcereiro que estava ali cuidando deles, ele ouviu os louvores. Esses homens foram chicoteados, esses homens estão presos nas mãos e nos pés, mas mesmo assim estão lá cantarolando. Mas só que Paulo e Silas, eu tenho certeza que estavam louvando a Deus. O texto diz que eles estavam cantando, salmodiando. Então, com certeza aquele homem foi evangelizado com as canções de Paulo e Silas. E eu creio que aqueles louvores ficaram na mente daquele homem. E aquele homem falou: olha, senhores, o que é necessário para eu me salvar? E a resposta de Paulo e Silas foi bem objetiva: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. O que me chamou a atenção aqui é que aquele homem, ele colocou em ação essas palavras. Ele realmente creu e ele abriu a sua casa para Paulo e Silas. Porque na sequência do texto, a gente vai ver que
lhe pregavam a palavra do Senhor e a todos que estavam em sua casa. Atos 16:32. Então significa que aquele homem creu de fato, tu e a tua casa, creu no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E ele falou assim: ei, vocês dois, eu quero que vocês dois venham na minha casa, porque eu de fato criei, e quero que toda a minha casa conheça esse mesmo Deus que eu conheci através de vocês dois. Ele abriu a casa dele e recebeu Paulo e Silas. E o que eu entendo aqui, lhe pregavam. Olha só, quando eu li esse texto, eu pensei logo na Mais de Cristo, eu pensei logo no GDCs, eu pensei logo no discipulado da Mais de Cristo, eu pensei logo no Transformadas, eu pensei logo no Corajosos, eu pensei logo lá nos jovens, que agora tem aí o Face to Face, né? E tem também agora também eles estão lançando aí o discipulado dos jovens também, né? Qual é o nome da apostila? Apostila dos jovens. Tem uma apostila, eu vi a apostila. Então já tem a apostila dos jovens, que é o discipulado dos jovens. Os adolescentes já estão preparando também a apostila deles. A diaconia já tem o material que está quase pronto, né? Então cada ministério da igreja, rede de mulheres, rede de casais, o rede de casais já tem aí, né, os cursos Casados para Sempre, se Deus quiser, educação de filhos à maneira de Deus, que para mim é educação de pais à maneira de Deus. É fantástico curso, já fiz. Eu falei com o pastor aí, um dos responsáveis, falou: pastor Márcio, vai ser top, vai ser muito bom, vamos trazer esse curso, se Deus quiser. Então é interessante isso. E eu pensei nisso, por quê? Porque lhe pregavam a palavra do Senhor e a todos que estavam em casa. Então discipulado é isso, é o que a igreja Mais de Cristo vive, é o que Paulo e Silas fizeram com aquele homem, com sua família. Eles estavam ali, na verdade, fazendo um discipulado, preparando aquela família, aquele homem, para que pudesse estar firme nos passos de Cristo. E eu entendo que ali abriu as portas de uma igreja naquela cidade. Começou por ali. Eu creio que ali começou, naquela casa. Aquele homem teve uma atitude. E olha só, um dos lemas aqui do nosso Semana da Virada: espiritualidade, saúde, família, vida profissional, prosperidade, esperança e atitudes. A pregação de hoje é em cima desse ponto aqui: atitudes, se esforçando e tendo sempre bom ânimo para herdar as promessas de Deus. Então o tema, como obter grandes resultados, é através da atitude. Eu preciso ter atitude, e essas atitudes, elas resultam em algo grandioso. Se é uma atitude pequena, eu não sabe, pastor, eu não sei se eu vou me envolver com algo da igreja, sabe, ou fazer um discipulado. Para mim é o suficiente vir nos cultos, assistir as pregações, louvar a Deus, cantar os louvores. Agora discipulado, sabe, eu acho que isso não é para nós. Não, você está enganado. O discipulado é um passo muito importante para quem está na igreja, assistindo os cultos, cantando louvores. Um passo importante é fazer o discipulado. Por quê? O discipulado é um passo importante para você chegar a grandes resultados. O discipulado vai abrir a sua mente, o discipulado vai iluminar o teu caminho. Por quê? No discipulado eu aprendo o quê? A palavra. A palavra de Deus não é só um livro qualquer. Pastor, Bible, é a palavra, a Bíblia. Não, peraí, não é só isso. A palavra de Deus é mais do que isso. A palavra de Deus, ela é a ação. Quando nós cremos nela e colocamos nossa fé nela e a praticamos, em outras palavras, ela é atitude. E essa atitude gera o que em nós? Grandes resultados.
E qual é o símbolo da palavra na armadura cristã ensinada pelo apóstolo Paulo em Efésios 6? É a espada do Espírito, a espada que é a palavra de Deus. Como que Cristo venceu Satanás? Usando a espada. Satanás usou a Bíblia também. E se nós não fazemos discipulado, o diabo vem com a palavra e engana a gente. E tem muito crente deixando o caminho, isto é, deixando de vir à igreja. Ah, não vou mais na igreja. Quer dizer, a pessoa vinha nos cultos, mas daí não vem mais para o culto. Mas por que o irmão não vem mais para o culto? Sabe, né, pandemia. Eu visitei um irmão que vinha sempre aqui na igreja. Eu sempre via ele na igreja. E eu ia lá no negócio dele, visitar ele. Comprava lá alguma coisa lá com ele sempre. E um dia eu não vi mais na igreja. Daí eu peguei e fui lá. Mano, não te vi na igreja? Ah, sabe, né, pastor, pandemia. Mas eu fiquei pensando comigo, poxa, mas está com o negócio dele aberto. Está atendendo pessoas. Todo dia fala com pessoas. Não tem aqui igual no mercado, né, aquele isolamento, né? Ele não está ali isolado, ele está ali no tete a tete com as pessoas, e ali cumprimenta as pessoas e tudo mais. Quer dizer, na igreja é mais rigoroso que lá no negócio dele, estava vendo. Não é desculpa. Sabe o que é isso? Falta de discipulado, porque eu nunca vi ele no discipulado. Nunca vi ele envolvido com o ensino da palavra de Deus. Nunca vi ele aprendendo, sentado para aprender, num discipulado da igreja. Então faltou discipulado. Que quando falta a Bíblia na vida da pessoa, qualquer coisa tira do caminho. Ele se afasta fácil. Mas quando nós estamos com vontade de aprender e se firmar com Cristo, não, eu quero aprender mais de Deus, eu quero ter minha mente iluminada pela palavra, eu quero ter base firme, eu quero ter estrutura espiritual, que quando vir o vento, eu posso me arcar igual uma palmeira, eu vou até tocar no chão, mas meu tronco não vai quebrar, eu vou ficar firme, depois me levanto novamente, vou estar em pé novamente, porque a minha base é firme, eu estou firme na palavra, estou firme no evangelho, nada me derruba. Então isso é discipulado. Discipulado, você fica firme, entendeu? Você tem estrutura espiritual. As pessoas não veem a estrutura, mas você se esforçou. Quando o pastor anunciou, atenção, irmãos, tem o Corajosos, você vai lá e participa do Corajosos. E você sabe, os homens que participaram do Corajosos, eles sabem o baque que é lá. Eles aprendem tudo sobre ter uma vida firme em Cristo, postura firme dentro do lar, responsabilidade no lar com os filhos, né? A gente sabe da estrutura que o homem sai dali, ele sai dali firme, mas ele precisa continuar praticando. Não pode só ali aprendi. Depois vai relaxando. Não, tem que continuar sempre estudando, sempre aprendendo. Até é legal fazer reciclagem. Eu sugeri pastor Xandão, fazer algumas reciclagens. Por quê? É importante, você está sempre ali aprendendo. Por quê? É bom isso, é excelente, né? Inclusive eu fiz curso de jornalismo, já sei que hoje o jornalista está numa outra pegada. Hoje o jornalista está no jornalismo digital. Hoje, naquela minha época, falava assim, rádio, televisão, jornal escrito. Hoje não é mais jornal escrito. Aqui em Floripa, um grande jornal deixou de existir, hoje ele é digital. Mas graças a Deus que existe um outro aí que é escrito, impresso ainda, graças a Deus, né? Fazer merchan aqui, o ND, né? É top, é escrito. Mas assim, a gente sabe que o mundo está evoluindo. Então eu fiz o jornalismo lá em 2000 e alguma coisa. Eu preciso reciclar, gente. É o caso de cada irmão aqui, irmã que tem a sua profissão. Você precisa reciclar a sua profissão, precisa aprender um pouquinho mais, porque o mundo e o tempo está mudando, a tecnologia. Eu creio que a pandemia foi a oportunidade das pessoas terem mais pressa de comprar pela internet, onde surgiu as vendas pela internet. Então o empresário, o irmão empresário que tem o seu negócio e não estava na internet ainda, a pandemia foi a oportunidade de ele abrir uma loja virtual e começar a vender também. Ele foi estudar marketing digital, como eu fui também.
Eu fui estudar um pouquinho de marketing digital no jornalismo. Fui estudar, por quê? Porque é o boom do momento. Então nós precisamos estar por dentro disso. Assim também é na igreja. Eu preciso estudar a Bíblia hoje, me firmar com Cristo, estar com estrutura espiritual, mas eu sei que amanhã pode vir um baque maior, e se vier um baque maior, eu tenho que estar pronto. Se vier um enfrentamento mais difícil, eu tenho que estar pronto, firme, e eu sei que eu vou ter vitória. Por quê? Porque eu estou me esforçando, eu estou fazendo a minha parte, eu estou buscando, amém? Então vamos lá. Ação, segundo o dicionário Oxford, significa evidência de uma força. Então, fé em ação. Fé em ação. O que é a ação? É evidência de um agente, o seu efeito, disposição para agir, atividade, energia, movimento. Então fé em ação é isso, é movimento. O Espírito Santo está em constante movimento. Diz a Bíblia que o Espírito Santo, ele na criação pairava sobre as águas. Ele estava em movimento, ele acompanhou todo o processo da criação. E hoje o Espírito Santo está na igreja, e ele está em constante movimento, e ele quer que a igreja esteja em constante movimento, não esteja parada, acanhada, mas esteja em movimento, em ação. É isso que ele quer que nós estejamos. Aleluia. E o que significa então semelhantes? Palavras semelhantes à ação é atividade, atuação, desempenho, diligência, dinamismo, energia, execução, exercício, fazedura, fazimento, feito, elaboração, movimentação, movimento, obra, operação, prática, praxis. Olha as palavras que tem a ver com ação. Tudo isso é a nossa fé. A nossa fé tem que estar em ação, a nossa fé tem que estar em processo, a nossa fé tem que estar em realização, a nossa fé tem que estar em certeza, em decisão, em definição, deliberação e assim por diante. São vários significados para a ação. Então a fé tem que estar ligado a isso. Eu creio na palavra, a palavra de Deus, Deus diz: filho, te tomo pela tua mão direita e digo, não temas, vá em frente. E se você lê o texto dizendo vai em frente, irmão, não desiste não. Quando vier o problema, você vai olhar para o problema e vai dizer assim: pode vir, aquele que está comigo é maior do que tu, e eu vou vencer isso em nome de Jesus. E você vai vencer, você vai conseguir. Então quando ouvimos a palavra de Deus, devemos colocá-la em prática, isto é, em ação. E a palavra em ação é fé em ação, como eu já disse. Então eis a importância de irmos à igreja para alimentar nossa alma. E eu lembro que a minha mãe, pastora Zenate, a pastora Zenate inclusive, eu lembro que todo culto de quinta-feira, de terça-feira, tinha de manhã um culto, e eu, vez por outra, passava por lá, e ela dizia assim: gente, ela é bem querida, né, a pastora Zenate, gente, aqui tem um banquete. Ela falava assim: aqui há um banquete. Você veio ao culto, esta é a oportunidade de você se servir nesse banquete. Olha aqui tudo que Deus preparou para você. Ela dizia assim. E a gente tinha que olhar com os olhos da fé mesmo. E quando a gente olha com os olhos da fé, imagina um banquete, Deus preparando para você. Quando você lê aquele texto lá: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Ei, imagine então na presença do Senhor, o que banquete que tem. Por isso que no céu vai ter uma boda de cordeiro que vai durar mais ou menos, segundo os teólogos, cientistas bíblicos, vai durar mais ou menos 3 anos e meio. Será 3 anos e meio de banquete no céu, na boda do cordeiro. Porque nos primeiros 3 anos e meio, segundo cientistas bíblicos, nos primeiros 3 anos e meio vai ser o tribunal de Cristo, porque a igreja vai subir, tá? Segundo os cientistas bíblicos, tá certo? Se você entende de uma outra maneira, é isso que eu aprendi. Então eu vou passar para você o que eu aprendi na escola teológica. Nos primeiros 3 anos e meio, a igreja será arrebatada, vai subir ao céu com Jesus. Nesses 3 anos e meio, vai ter um momento de tribunal de Cristo, aonde o Senhor vai queimar nossas obras.
Então ele vai queimar tudo que a gente fez para ele: ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Vai tudo para o fogo. O que sobrar é bênção para a gente. Então o Senhor vai nos recompensar. O tribunal de Cristo, para todos os crentes, vão passar pelo tribunal de Cristo. Então ele vai queimar nossas obras. E depois vamos banquetear. Vamos passar pela boda do Cordeiro. Então vamos festejar. Vai ser muito tempo. Mas agora imagina espiritualmente o banquete que temos quando viemos à igreja. É a palavra de Deus que nos alimenta. A palavra de Deus que vai iluminar a gente, nos ajudar. Então isso é muito importante. Alimentar nossa mente com a palavra de Deus. Por quê? Porque boa parte das vezes não temos tempo para isso em casa ou no trabalho. Então é onde ela encontra guarida para a nossa alma. E é ali que ela começa a trabalhar. Olha só Hebreus capítulo 4 e versículo 12. Hebreus capítulo 4 e versículo 12. Eu acho lindo esse texto. Eu gosto muito desse texto. Para mim é um dos textos mais lindos da Bíblia. Hebreus capítulo 4 e o versículo 12. Olha que texto maravilhoso. Depois eu leio aqui. Olha, aqui nessa Bíblia aqui é fantástico, meu Deus, é bem atual mesmo. Eu vou ler aqui primeiro na versão tradicional, né? Hebreus 4 e 12. Porquanto a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. Porque ela vai e volta, ela vai cortando e volta cortando, rasgando. Então a palavra de Deus, ela faz um corte preciso na nossa alma, né? Na nossa mente. Então uma espada de 2 gumes, capaz de penetrar até ao ponto de dividir a alma e o espírito. Uau, que forte! Isso é muito maravilhoso. Juntas e medulas, é sensível para perceber os pensamentos e intenções do coração. Olha que texto maravilhoso. Agora veja só na versão de Eugene Peterson a mensagem. Preste atenção. Olha que interessante. Eu vou ler o contexto inteiro, que é o 12 e o 13. Tudo que Deus diz é sério. Olha só. Tudo o que Deus diz é sério. Em outras palavras, a palavra de Deus é viva. Palavra de Deus, quer dizer, tudo que Deus diz é sério. Então é algo muito importante. Tudo que eu leio na palavra de Deus, eu preciso reter o que é bom e aplicar à minha alma. Porque às vezes tem um texto ali que você vai ler, não, isso não é para mim não. Porque você tem que fazer as perguntas, para quem que é esse texto? Ah, é para Israel. Ah, olha, Deus está puxando a orelha do povo de Israel porque começaram a adorar a ídolos. Então você tem que fazer uma análise do texto, né? E você vai fazer uma análise. Nessa análise do texto, você vai reter aquilo que é bom para você. Ah, Deus está falando para Israel aqui nesse texto. Ah, porque Israel começou a adorar a ídolos. Opa, então significa que eu tenho que adorar a Deus com a minha vida. Eu não posso colocar outras coisas no lugar de Deus em minha vida. Se eu colocar outras coisas no lugar de Deus em minha vida, eu posso perder a oportunidade de ter grandes resultados. E ali você fazendo uma análise da Bíblia. Você analisa o texto e o Espírito Santo vai falando contigo, vai te revelando coisas novas. Daqui a pouco você já leu aquele texto 500 vezes, mas na 501 vezes que você está lendo, você, uau, eu não tinha percebido isso ainda. Você já leu mais uma vez e mais uma revelação de Deus para você. É assim que o Espírito Santo faz com a gente, porque a palavra de Deus, ela é viva. Quer dizer, tudo que Deus diz é sério, tem a ver comigo, e Deus quer realmente mudar a minha história e fazer o melhor em mim. Então o que Ele diz acontece. Olha o que está dizendo aqui. A palavra de Deus é viva e eficaz. Quer dizer, o que Ele diz acontece. Sua palavra, a sua poderosa palavra, é aguda como um bisturi. Aqui fala espada, mas o tradutor, ele colocou assim, ó, bisturi. Já imaginou? Bisturi é poderoso demais. Eu cortei aqui, espetei aqui no meu dedo uma farpa de madeira. E daí a médica, fui no PA,
E a médica pegou e falou assim: ó, vou usar um bisturi agora. Hã? É? Tu vai usar um bisturi? Aham. Ah, tá. Daí ela pegou, passou um produto. Daí eu fui lá, botei meu dedo e disse: não faz isso. Agora eu vou ter que passar de novo o produto. Porque lá, quem é médico aí, enfermeiro, sabe que tem que isolar, passar um produto que vai deixar ele sem bactérias, vai deixar ele, tem uma palavra que usam, esterilizar. Isso. Ela passou um produto para esterilizar o local, porque ela pegou assim: ó, vou usar aqui o bisturi. Ela pegou lá, é uma faquinha, mas é uma faquinha. Eu olhei assim: ó, isso aí corta? Ela riu, né? Tá, então, vai doer? Dela assim: o senhor quer que eu coloque anestesia? Coloca. Quando ela enfiou a agulha, por que eu pedi essa agulha? Tá doendo, senhora. Então vou fazer sem anestesia. Ela tirou a agulha. Ela botou a agulha e foi soltando aquele líquido assim. E daí quando ela foi passar o bisturi, senti dor igual. Disse: melhor sentir dor assim com esse bisturi, olhando esse bisturi. Não quero nem ver, mas eu tenho que ver, senão eu vou ficar mais angustiado ainda. Eu estava tão nervoso, ela foi cortando aquele negócio e tirou tudo que estava ali. Mas ficou ainda uma farpinha lá no fundão. Que depois, com o passar das semanas e semanas e semanas, a farpinha saiu para fora. O corpo expeliu para fora. Daí ali o Espírito Santo falou comigo: viu? Tu colocou a farpa ali, né? Estava lá brincando lá no carro do pastor Michael. Daí pegou uma farpa lá. Disse: viu o trabalho que deu? Falando PA, esperou 6 horas para ser atendido. Daí veio a médica, botou lá uma anestesia. Doeu para chuchu? Doeu mais do que na hora que enfiou a farpa. E daí depois ela cortou e ainda ficou lá uns resquícios e levou semanas para sair aquela farpinha que ficou lá dentro da carne, que doía todo dia. Mas sabe uma coisa? Assim é também o Espírito Santo em nós. Às vezes a gente se suja com o pecado e fica ali, nos incomodando. Mas a palavra de Deus é um bisturi. Às vezes dói, tá? Dói. Quando o Espírito Santo fala com a gente, quer tirar as feridas da gente. Filho, quer anestesia? Não, Senhor. Irmãos, eu recomendo que o Espírito Santo não use anestesia, tá? Porque dói mesmo. Então é melhor ser anestesia. Espírito Santo, vem, me limpa por completo. Ô, Espírito Santo, vem. Usa o bisturi mesmo, usa o bisturi. Daí Deus pode usar um profeta de Deus para ser bem firme contigo. Ou até a pregação aqui vai ser: hoje o pastor pegou pesado, doeu pra caramba. Mas irmão, o bisturi do Senhor é melhor do que você perder a tua salvação lá fora. Eu sempre oro: Senhor, me conserva na tua presença. Eu prefiro morrer na tua presença do que ir para o mundo e perder minha vida e ir para o abismo eterno. Porque como eu estudei a Bíblia, eu sei qual é o destino quando estou longe de Deus. Então a minha mãe orava bem assim: filho, tem que orar assim, ó: Senhor, prepara e leva. A minha mãe orava. Daí eu digo: Senhor, e daí eu faço a oração diferente já, né? Senhor, me conserva na tua presença. Eu quero ficar o tempo todo na tua presença. Eu não quero sair 1 minuto da tua presença, porque é melhor estar contigo do que lá fora. Aquela palavra de Davi, né? Mais atualizada, né? É melhor estar 1 minuto na tua presença, um pouquinho contigo na tua presença, do que lá fora. Outros dias 1000, né? Davi escreveu. Então eu prefiro estar na tua presença. Por quê? É melhor estar com Ele. É melhor estar com Cristo. É melhor estar com Ele, porque não vale a pena lá fora. Então permita que o Espírito Santo venha com o bisturi e vá tirando todas aquelas farpas, todas aquelas coisas que não pertencem ao teu corpo. E sabe, pode levar semanas para sair tudo aquilo que entrou lá dentro de você, feriu a tua alma, que
tentou destruir você, mas quando você diz: Espírito Santo, tira isso de mim, me limpa, Espírito Santo, eu não quero sentir mais isso, eu não quero ter mais nenhum embaraço, não quero ter mais nada que me aborreça, eu não quero, Senhor, mais nada que venha me destruir. E sabe uma coisa, levou semanas para sair aquela farpinha que estava lá dentro no interior da minha carne, mas eu vi que aquela farpinha saiu, não senti mais dor, e agora está aqui, ó, perfeito, está vermelhinho ainda ali um pouquinho, mas já estou bem, sem nada. Assim é o Espírito Santo em nós. Quando nós permitimos que o Espírito Santo venha sobre nós, Ele nos limpa por completo. Olha, quero continuar aqui para encerrar. Já estão tocando violão ali atrás, porque meu tempo acabou. Olha só, a sua poderosa palavra é aguda. Nem preguei, viu, irmã? Nem usei a primeira página, estou na segunda página, irmã. A irmã está com a pregação inteira aí, usei só a primeira e segunda página. Que coisa, estou aqui na primeira parte ainda da mensagem, meu Deus do céu. Mas eu vou parar por aqui, porque eu acho que é isso que o Espírito Santo quer que eu pregue. Amém, já entendi. Ó, é capaz de cortar tudo, sem dúvida. Ó, seja dúvida, corta tudo. Seja uma dúvida. Eu tenho uma dúvida a respeito de Deus, a respeito de alguma coisa, eu tenho uma dúvida. Ei, o Espírito Santo vem lá e corta a tua dúvida. Seja uma desculpa, porque às vezes a gente arranja desculpa, né? Ô irmão, vem aqui dar uma entrevista, contar uma bênção que você recebeu. Você sabe que você recebeu bênção, mas você não quer se expor. Não, mas tem que se expor mesmo. Você precisa dizer o que Jesus fez em sua vida, para que outros, seus amigos, suas amigas, seus vizinhos, aqueles que te conhecem, dizer: uau, olha só o que ele passou, o que ela passou, e olha só como ela está. Olha, eu quero esse Deus que ela está servindo, eu quero esse Deus que ele está servindo, eu quero viver essa mesma vida que ele está vivendo. Se ele está assim, então eu também posso ser assim. Tá certo? Testemunhe de Cristo. Então não arranje desculpa. A palavra de Deus vem e tira toda desculpa, mantendo-nos abertos para ouvir e obedecer. Nada, nem ninguém está fora do alcance da palavra de Deus. Não se pode fugir dela, não há como. E eu quero encerrar então. Eu vou ler apenas os passos importantes, os principais passos para você ter resultados extraordinários. Primeiro, tenha atitude para adorar. Segundo, atitude para aprender. Falei sobre o ensino. Terceiro, atitude para estar em comunhão, isto é, na igreja, com os irmãos, em comunhão, no discipulado, participando dos encontros. 16 de dezembro é o encontro de empreendedores. Se você é empreendedor, venha estar em comunhão. É importante isso, comunhão, te dá força. Você encontra outros irmãos que estão ali no mesmo ramo que você, ou um ramo diferente, mas você vai interagir com eles. É comunhão, atitude para servir. Olha, pastor, então que atitudes eu devo ter para ter resultados extraordinários? Atitude para adorar, amamos, que geram em nós resultados sobrenaturais. Aproxime-se de Cristo, mergulhe em Cristo, como um oceano. Imagina um oceano, e você se joga nesse oceano, e você não se preocupa com nadar, porque o oceano de Cristo você respira. O oceano do Espírito, você mergulha. O oceano do Espírito, você não se preocupa. Será que vai faltar ar? Não, não falta ar, porque o próprio Deus é vida. O oceano do Espírito é um oceano espiritual, aonde você se mergulha e diz assim: Senhor, não é mais eu, mas é Tu em mim. Senhor, esquece o eu, agora é Tu em mim. Senhor, eu Te amo, eu quero Te servir, eu quero Te adorar. Eu me entrego a Ti, eu me entrego a Ti por completo, por completo.